Nesta aula, vamos falar sobre a primeira ação que desenvolvemos enquanto grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho. Foi uma sensibilização para o novo percurso que começávamos a traçar como um coletivo. Realizamos uma sequência de ações que intitulei Mulheres no Espelho. Antes das mulheres chegarem, eu preparei o espaço. Organizei mesas e cadeiras de forma que cada mulher pudesse se sentar, tendo à sua frente um espelho. Ao chegarem, as mulheres foram acolhidas e fizemos uma roda de conversa onde cada uma expôs o que desejava. Falamos brevemente sobre o teatro do oprimido e elas gostaram muito da ideia da gente falar sobre as coisas que nos oprimem. Quando eu perguntei, o que me oprime? Elas falaram sobre a situação de um condomínio residencial do bairro e a relação com alguns de seus moradores. Ficamos um tempo conversando sobre isso e em seguida fizemos o jogo Passa-Nome. Com um objeto simples nas mãos, uma das mulheres deveria dizer o seu nome e entregar ou jogar o objeto para uma colega, que também falaria o seu nome. E assim, consecutivamente. Não é necessário respeitar a sequência da roda. Pode-se jogar o objeto a uma companheira distante, por exemplo. Após todas terem dito os seus nomes, agora devem jogar o objeto e dizer o nome da pessoa para quem jogou. É importante ter foco, direcionar a visão, o corpo e o objeto para a pessoa para quem jogamos, dizendo o seu nome em alto e bom som. Mais uma variante possível é jogar o objeto para uma companheira e dizer o nome de uma terceira para quem ela deve jogar o objeto. Esse jogo é muito útil para grupos novos, onde as pessoas ainda não se conhecem. No nosso caso, foi muito bom, porque nos tirou de um automatismo cotidiano. Nós paramos, nos vemos, nos olhamos, falamos nossos nomes, vimos as companheiras. Em seguida, eu convidei as mulheres a se sentarem frente aos espelhos, respirassem fundo e se conectassem com o momento presente. Se observassem. Cada mulher foi convidada e provocada a se perceber com um novo olhar e, através da pintura, sensibilizar-se para suas particularidades, destacando no espelho características corporais que mais gostavam ou que simplesmente não gostavam. Após certo tempo olhando para o espelho, eu li para elas a crônica A Mulher no Espelho, do Augusto Boal. Nesta crônica, Boal descreve uma situação vivenciada com as mulheres do grupo teatral Marias do Brasil. Após anos de trabalho e criação, tendo se apresentado nos mais diversos espaços, ruas, praças, sindicatos e escolas, os grupos de teatro popular vinculados ao Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, dentre eles as Marias do Brasil, expuseram a Boal e a sua equipe o desejo de se apresentarem num palco, num edifício teatral. Assim, em novembro de 1999, foi produzido um festival no Teatro Glória, na capital carioca. A plateia ficou lotada, inclusive com as famílias para as quais as Marias trabalhavam, já que o grupo é formado por empregadas domésticas. Após a apresentação, uma das atrizes acudiu a Boal pedindo que ele fosse ao camarim, porque uma de suas colegas estava chorando. Chegando lá, Boal lhe perguntou o motivo do choro e ela respondeu: uma boa empregada doméstica deve ser invisível. Quanto menos seja vista, melhor. Põe e tira a mesa, faz a comida e a cama, lava e passa, varre a varanda, limpa o banheiro, banha as crianças e as leva para a escola. Faz tudo e não tem horário. Mas, sobretudo, uma empregada doméstica não deve ser vista nunca. Nós aprendemos a ser invisíveis.
Sabemos que somos invisíveis. Hoje, ensaiando no palco, eu reparei que um técnico cuidava para que eu estivesse bem iluminada, com a cor dos holofotes adequada ao meu vestido. Ele queria que todos me vissem, queria ressaltar a minha figura. Uma boa empregada doméstica deve ser cega e muda, e nós aprendemos a nada ver e a emudecer. Hoje à tarde, outro técnico colocou um microfone no meu peito para que minha voz fosse ouvida até na última fila, lá longe no balcão, mesmo quando eu falava em segredo. Agora há pouco, durante o espetáculo, a família para a qual eu trabalho há mais de 10 anos estava inteira na plateia, no escuro, vendo o meu corpo e ouvindo a minha voz. Estavam atentos e calados, eles estavam me vendo e me ouvindo. Eu trabalho para eles há mais de 10 anos e acho que esta foi a primeira vez que eles me viram de verdade. Eles me viram como eu sou e me ouviram dizendo o que eu penso, dizendo alguma coisa mais do que o sim senhor, sim senhora. Hoje, fazendo teatro, todo mundo me viu e me ouviu. Agora sabem que eu existo porque eu fiz teatro. Na perspectiva de Boal, os relatos de Maria sobre a sua experiência no Teatro Glória eram motivos de alegria e não de tristeza. Ele insistiu para saber os motivos que a levaram ao pranto e ela lhe explicou que chorara porque se olhara no espelho no camarim e vira uma mulher. A princípio, a revelação do motivo de tamanha comoção causou estranhamento a Boal, pois todas as manhãs, ao fazer a barba, ele se olhava no espelho e o que via? Um homem. Logo, nada mais natural do que a Maria olhar-se no espelho e ver uma mulher. Porém, para Maria, ver uma mulher no espelho era um ato inédito, carregado de significado. Antes, ela via uma empregada doméstica. Boal encerra a sua narrativa refletindo sobre quantos de nós somos capazes de nos olhar no espelho e de nos ver como realmente somos, ou como queremos ser, e não como querem que sejamos. Maria se viu como uma mulher pela primeira vez em sua vida após experimentar em seu corpo a experiência estética do teatro. Em suas falas, no teatro, ela viu seu rosto, viu o corpo. O teatro lhe permitiu ver que ela, Maria, era mulher. Maria era Maria e não o uniforme que escondia o seu corpo. Maria levantou a cabeça. Inspirada por essa narrativa, nós vivenciamos com as mulheres do grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho a sequência de criação diante do espelho, em que cada uma pôde se ver demoradamente e destacar através da pintura aspectos que gostava e outros que não gostava em si. Esta proposta gerou algumas reações, como por exemplo a Margarida, que disse: eu não gosto de me olhar no espelho. E ela não participou, a sua atitude foi respeitada por todas nós. Ela se limitou a observar e tirou algumas fotos. Sueli Carneiro relatou ter visto em si muitas coisas que ainda não tinha reparado e completou: eu percebi que tem mais coisas que gosto do que coisas que não gosto. Com Dandara, a sequência a permitiu que visse a si mesma sob outra perspectiva, demoradamente. Ela reparou que tinha muitos pintinhos no rosto e que ainda não tinha notado. Tia Simoa disse que através dessa atividade ela pôde refletir sobre quem ela é e como ela se expressa e para quem se expressa. Este era um aspecto muito significativo para ela, porque ela afirmou escolher muito a quem ela vai falar sobre si e explicou que ultimamente não tinha se aberto para ninguém. Disse também que já não tinha vontade de amar a ninguém, só a sua filha, que neste dia estava acompanhando as ações do grupo. Quando eu pedi às mulheres que pintassem no espelho os traços que mais ou menos gostavam, a pequenininha, de apenas 3 anos, desenhou em uma folha de papel o seu autorretrato. Quando nós conversávamos sobre o que cada uma havia sentido enquanto se desenhava no espelho, ela também quis compartilhar os seus sentimentos.
Ela disse que estava alegre, mas com saudades da escola. A partir dessa experiência, eu gostaria de destacar a situação que vivemos com Margarida. Ao dizer que não gostava de se ver no espelho, ela foi acolhida. De maneira alguma foi forçada a participar. Nós respeitamos a sua postura, o seu desejo. Ela mesma encontrou uma forma de participar. Retomando então a sequência de criação. Cada mulher se posiciona diante do espelho. Busca perceber a si mesma com um novo olhar, ver detalhes que não viu naquele dia, se aproxima, se afasta, busca ângulos diferentes. Olhando-se no espelho, escuta uma leitura da crônica A Mulher no Espelho, do Augusto Boal, que está no livro Teatro como Arte Marcial. Dar um tempo. Pedir depois que elas se toquem, sintam seu corpo, vejam a mulher no espelho. Então disponibilizar tintas e pincéis e pedir que pintem o seu reflexo no espelho, em cores diferentes, o que gosto em mim e o que não gosto. Sensibilizá-las para a plena beleza, que é feita de imperfeições também. Somos nossas qualidades e também os nossos defeitos. Aceitar como nós somos nos faz mais fortes. E em seguida uma roda de partilha, onde são compartilhadas impressões sobre o dia de ação. Para finalizar as reflexões sobre essa ação, eu convoco uma colocação da Bárbara Santos sobre o espelho. Ela nos chama a atenção para possíveis interpretações equivocadas sobre a perspectiva do espelho, no sentido de uma mulher poder refletir a imagem da outra. Ser mulher é uma construção social. É importante ter uma visão crítica sobre diferenças essenciais entre as participantes. Classe social, raça, posição política, orientação sexual, etc. E sobre a interseção entre as distintas formas de opressão. Abre aspas. Por isso, reforçamos que a semelhança entre os mecanismos de opressão que enfrentamos, por sermos socialmente identificadas como mulheres, não nos torna iguais nem por socialização, nem por natureza. Abordar o campo de gênero parte da premissa de que a masculinidade e a feminilidade são encaradas como posições de sujeito, não necessariamente restritas a machos ou fêmeas biológicos. O termo gênero remonta ao movimento feminista clássico da década de 70, ressignificando o próprio conceito de feminino. O conceito seguiu ganhando força e nos anos 80 foi entendido como uma análise histórica capaz de, abre aspas, revelar as diferenças sexuais e os papéis sociais a partir das significações histórica e socialmente construídas e designadas de modo relacional por mulheres e homens, o que aproximou da perspectiva da história cultural, que procura identificar de que modo, em diferentes lugares e momentos, a realidade social é construída, pensada e lida. Assim, os papéis normativos, os comportamentos atribuídos a homens e mulheres e a relação entre os sexos não são discursos neutros, mas representações construídas, repletas de significados e de relações de poder. A utilização da categoria gênero nos conduz à desnaturalização das diferenças entre homens e mulheres e à elaboração de que a relação entre os sexos é uma interação social construída e remodelada a cada instante em cada sociedade e período histórico. Ou seja, seria uma construção cultural. Atuar com grupos de mulheres numa perspectiva de identificação e superação de situações de opressão relacionadas a gênero significa abrir-se à análise de outras categorias históricas relacionais numa construção social que engloba outros sujeitos, por meio de seus discursos e práticas. Este exercício não deve ignorar a história social das mulheres, ampliando os limites de nossas memórias do passado. Ao nos propormos discutir e buscar formas de enfrentamento e resistência às opressões vividas por mulheres negras, faz-se necessário compreender os modos pelos quais as discriminações racial e de gênero operam juntas, já que não existe uma identidade única para as mulheres, pois a experiência de ser mulher se dá de forma social e historicamente determinada. O termo mulher negra engloba de modo
de maneira interseccional as categorias de gênero, raça e classe social. A corrente pós-estruturalista do feminismo rompe com a homogeneização interna dos gêneros feminino e masculino, o que significa introduzir na interpretação dessas relações outros recortes, tais como raça, classe e geração. Assim, compõem suas análises a partir de uma perspectiva histórica das relações de gênero e da construção social da percepção da diferença sexual. Não existiria uma identidade feminina una, comum, pois os contextos sociais e históricos determinam a experiência de ser mulher, e as categorias gênero, raça e classe social só poderiam ser entendidas em sua multidimensionalidade. Uma não poderia ser interpretada ou compreendida sem a outra. Segundo Luísa Barros, abre aspas, uma mulher negra, trabalhadora, não é triplamente oprimida ou mais oprimida do que uma mulher branca na mesma classe social, mas experimenta a opressão a partir de um lugar que proporciona um ponto de vista diferente sobre o que é ser mulher numa sociedade desigual, racista e sexista. O pensamento interseccional nos auxilia a superar o determinismo imposto pelo gênero, já que as mulheres negras não compartilham dos privilégios construídos pelo e para o grupo hegemônico, aqui entendido como uma supremacia branca, ocidental, burguesa, heterossexual. Além disso, nos ajuda a compreender que nós, mulheres, não compartilhamos necessariamente as mesmas opressões, visto que somos afetadas de maneiras diferentes, a depender da raça, da classe social, da orientação sexual. Quando se trata das mulheres negras, é preciso não simplificar ou homogeneizar as suas experiências, sem considerar a diferença entre as experiências vivenciadas pelos membros do grupo. Porém, enquanto feministas, nós podemos compartilhar a luta pelo fim das relações desiguais, socialmente construídas, ainda que reagindo diferentemente a desafios comuns. Segundo a Sueli Carneiro, infelizmente, não se tem construído uma solidariedade racial intragênero ou uma solidariedade de gênero intragrupo racial. Em face a isto, foi necessária a construção de uma agenda específica para as mulheres negras, que inclui não apenas a construção de uma identidade para as mulheres, mas que também atue no combate ao racismo, ao sexismo, ao patriarcalismo. Essa agenda foi fundamentada pelas feministas negras norte-americanas e ocupa o centro das discussões dos movimentos feministas de mulheres negras brasileiras, cunhado por Sueli Carneiro, para enegrecer o feminismo. Tendo reiniciado as práticas teatrais com um grupo de mulheres, agora nomeado como Mulheres no Espelho, e com uma outra dinâmica de trabalho, demos continuidade ao processo de mapeamento de situações de opressão vividas pelas mulheres. Para tanto, nos apropriamos de alguns jogos do teatro do oprimido com o objetivo de desmecanizar máscaras musculares que nossos corpos adquirem no cotidiano, seja em experiências de trabalho ou mesmo de lazer, estratificando pensamentos e emoções. Os jogos do TO auxiliam na desmecanização do corpo e da mente alienada às tarefas repetitivas do dia a dia, especialmente as do trabalho, e às condições econômicas, ambientais e sociais de quem as pratica. Junto às Mulheres no Espelho, os jogos que experimentamos nos ofereceram alguns elementos para observação. Por meio deles, as mulheres interagiram umas com as outras, inclusive através da oportunidade de apreciação assistindo às colegas jogando. Embora uma ou outra apresentasse mais resistência em participar, o que demandava uma atualização constante das minhas estratégias para provocá-las e motivá-las, eu percebi, ao longo do processo, como algumas delas foram desenvolvendo a sua coragem de entrar em cena, de jogar, de mostrar a sua opinião sobre os temas abordados através do corpo, colocando-se assim mais disponíveis para a proposta do grupo. Nos encontros com as Mulheres no Espelho, além dos jogos, nós experimentamos com mais intensidade alguns procedimentos do teatro-imagem, que é uma das técnicas do TO. A escolha por trabalhar com teatro-imagem
deve-se ao fato das mulheres já terem tido contato com essa técnica através daquele workshop de aquecimento para o Teatro Fórum e também pela sua potência em suscitar representações, leituras, discussões e reflexos que colocam os corpos dos sujeitos em ação. Saindo do campo estritamente verbal, as abordagens imagéticas chegam a multiplicar perspectivas. A escolha por trabalhar com essa técnica, sistematizada mais extensamente por Augusto Boal no livro O Arco-Íris do Desejo, Método Boal de Arte e Terapia, também pode estar relacionado a um desejo de manter uma conexão com um trabalho de grande viés terapêutico que vinha sendo realizado no projeto Vestindo a Saia, Transformando a Sociedade, com a Nancy Alves e a Tayara Bacelar na Casa do Senhor Tito. Porém, eu lancei mão das estratégias, jogos e proposições do teatro de imagem de maneira adaptada às demandas dialógicas do grupo e do seu contexto, me afastando de uma abordagem interlocutória entre arte e terapia que é proposta pelo livro Arco-Íris do Desejo. No trabalho com o TO, é importante estar atenta às situações vividas e apresentadas pelas participantes para, a partir daí, identificar qual das técnicas de seu arsenal poderá ser melhor instrumento para abordagem, discussão e elaboração de possibilidades de enfrentamento e transformação. Citando Augusto Boal, é neste nível ético que se devem mover o teatro e a estética do oprimido. Não bastam boas ideias, é necessário que sejam justificadas. Não basta trabalhar com ideias que já existem, é necessário inventar, porque todas as situações, mesmo repetidas, são sempre novas. No nosso trabalho teatral, devemos amplificar todos os níveis de percepção, especialmente o ético, para que nossas escolhas sejam conscientes das possibilidades que existem ou podem ser criadas em cada situação. Embora o TO aponte modos de fazer específicos, estes não se constituem em fórmulas que devem ser aplicadas sem levar-se em consideração as especificidades dos contextos. Além do que, trata-se de um método poroso, adaptável, reelaborado a cada experiência, logicamente sem afastar-se de seus princípios fundamentais: a ética, a solidariedade, o compromisso com a transformação social e a emancipação dos sujeitos em situação de opressão. Na próxima aula, falaremos sobre as técnicas do teatro-imagem, gesto ritual e imagem da hora. Também falaremos sobre as relações com o ambiente doméstico e com os tempos e espaços de ócio, sobre fórum relâmpago e as relações das mídias da memória com a estética do oprimido.